Fala galera do Nuvens de Valores! Nesse vídeo vou trazer alguns dos principais números dos resultados que foram divulgados pela Magazine Luiza na segunda-feira, resultado referente ao primeiro trimestre de 2023. No segundo momento, fiz um compilado bem completo acerca da visão de analistas, recomendações e principalmente seus preços-alvo. E no terceiro momento, vamos fazer nossa análise gráfica tradicional aqui do nosso canal, deixando sempre bem claro que são apenas estudos, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Começando aqui nosso vídeo, nessa terça-feira tivemos uma forte queda de 22,83% e parte dessa queda também pode ser explicada por esse trecho que eu vou trazer aqui para vocês da Infomoney. Foi o quinto prejuízo trimestral consecutivo e o maior já registrado no intervalo de janeiro a março desde o IPO. Informação aqui da Infomoney e vamos dar seguimento aqui ao nosso vídeo. Teve uma queda bem significativa, a mais de 20%, e vamos trazer aqui alguns dos números para podermos compreender o que aconteceu nesse resultado da empresa e também a opinião dos analistas. Resolvi trazer apenas algumas métricas, alguns números para o vídeo não ficar tão extenso. Vou trazer o resultado, o EBITDA ajustado, GMV e também me chamou a atenção o número de lojas. Começando pelo resultado desse primeiro trimestre de 2023, tivemos um prejuízo líquido na casa dos 391 milhões de reais. Comparando com o primeiro trimestre de 2022, Magazine Luiza teve um aumento significativo no prejuízo, já que no primeiro trimestre de 2022 o prejuízo foi na casa dos 161 milhões de reais. Esse print aqui eu fiz do próprio documento oficial da Magazine Luiza. É possível vocês baixarem o documento na seção da relação com os investidores do site da empresa. E trazendo aqui a receita bruta, o lucro bruto, é possível ver que o lucro bruto praticamente ficou no 0 a 0, houve um pequeno aumento, mas ok, não teve nenhuma queda drástica. Receita bruta um pequeno aumento também, mas o que realmente nos chama a atenção é o prejuízo, que teve um aumento significativo, e por conta disso eu fui trazer alguma informação que poderia explicar esse aumento significativo no prejuízo. Eu encontrei uma informação tanto no relatório da XP Investimentos quanto no próprio documento da Magazine Luiza. Em ambas é possível a gente ver que se atribui esse prejuízo líquido, esse aumento, principalmente ao aumento das despesas financeiras. O relatório da XP também cita o aumento das taxas de juros, combinado com antecipação acelerada de recebíveis de cartão. E aqui no caso do documento da Magazine Luiza, ela também atribui parte desse resultado, esse prejuízo no caso, a reintrodução do DIFAL. O DIFAL é a diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, e também o aumento das despesas financeiras. Então, aqui em ambos os casos é possível ver que em virtude provável de um aumento das despesas financeiras, que por isso que houve um aumento significativo no prejuízo líquido aí da Magazine Luiza. Continuando aqui, trazendo também o EBITDA, tanto o EBITDA normal e o ajustado. Trazendo o EBITDA sem ajuste, ficaria na casa dos 324 milhões de reais. Em razão do primeiro trimestre de 2022, teria uma queda de 4,5%. No entanto, o ajustado fica positivo, uma alta de 3,2%. Lembrando aqui, trazendo para vocês, o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Informação aqui também da própria empresa, da Magazine Luiza. Então o EBITDA ajustado até que teria ficado positivo, apesar do prejuízo líquido da empresa. Interessante a gente trazer também o GMV, uma métrica bem interessante, principalmente para plataformas de e-commerce, para o mercado online, mas aqui trazendo primeiramente o volume bruto de mercadorias, ou seja, as vendas totais aqui em bilhões de reais. Magazine Luiza vendeu um total de 15,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023. Interessante a gente ver que aqui o crescimento anual dos últimos 3 anos, aqui segundo a empresa, crescimento anual de 27%. Percebam, no primeiro trimestre de 2020 havia feito aqui na vendas totais 7,7 bilhões de reais, e agora no primeiro trimestre de 2023 15,5 bilhões de reais. Então a gente vê um aumento aqui, Magazine Luiza crescendo o seu número aqui total de vendas. Chama atenção também o e-commerce. O e-commerce cresceu aqui da empresa. Primeiro trimestre de 2023 vendeu 11,3 bilhões de reais no e-commerce. E em razão do primeiro trimestre de 2022 houve um aumento de 11%. É possível ver um crescimento aqui bem interessante do e-commerce da Magazine Luiza. É assim como a gente está tentando trazer para vocês.
Tem alguns números que não foram positivos, mas a gente vê pelo menos um crescimento total de vendas, vê um crescimento aqui do e-commerce e aqui, por exemplo, o e-commerce ficou uma alta de 11%. Também eu pude aferir alguns sites e algumas casas de análise mencionando esse aumento, tá? Um aumento significativo que chama a atenção também do e-commerce da empresa. Trazendo aqui para fechar um último número que eu achei interessante, lendo os resultados da empresa, trazendo a mérito até de exemplo, porque é importante às vezes a gente entender a informação. Lendo o resultado da empresa, eu vi que houve uma queda significativa no número de lojas, mas a partir do momento que a gente vai ler o resultado, a gente entende que a princípio não aparenta nenhum grande problema. Por quê? A gente vê que de 1.477 lojas no primeiro trimestre de 2022, agora nesse primeiro trimestre de 2023, a gente foi para o número de 1.302 lojas. No entanto, o número de lojas convencionais segue estável, até com um aumento de uma loja convencional comparando o primeiro trimestre de 2022. De 1.047 lojas convencionais, agora temos 1.048 lojas convencionais. Então, por que houve esse decréscimo, né? Basicamente, esse decréscimo é que houve uma grande quantidade de quiosques da Magazine Luiza que foram fechados. Aqui, pelo menos, considerando o primeiro trimestre de 2022 para primeiro trimestre de 2023, houve encerrou a operação de 186 unidades, sendo que 177 são quiosques. Então, praticamente continuamos com o mesmo número de lojas convencionais e praticamente o mesmo número de lojas também online, sem grandes mudanças no número de lojas. Trazendo apenas o exemplo, como é importante às vezes a gente ler o número e também tentar entender o número para ver realmente se é alguma coisa significante ou realmente dentro da normalidade. Continuando agora nosso vídeo, nessa segunda parte do nosso vídeo, vou trazer um compilado com a visão dos analistas, principalmente referente às suas recomendações e preços-alvo, deixando sempre bem claro que é uma visão dos analistas, não quer dizer que necessariamente o preço vai chegar até lá ou que não vai chegar até lá, é apenas mais uma informação para ficarmos antenados com o mercado. Trazendo aqui informação da Infomoney, Bradesco BBI, recomendação neutra, Itaú BBA, recomendação neutra, no entanto, JP Morgan, overweight, ou seja, uma exposição acima do mercado, da média do mercado, não temos o preço-alvo, que seria da JP Morgan, aqui só trouxe para vocês que eu pude oferir o preço-alvo da BBI, que seria de R$ 4,00 para a Magazine Luiza. Money Times traz também Itaú BBA, preço-alvo de R$ 3,20, Ativa R$ 4,20 e Genial R$ 5,00. Temos também Valor Invest, que eu pude oferir para vocês, Itaú BBA R$ 3,20, que olha só, Money Times e Valor Invest trazendo aqui realmente o mesmo preço-alvo, Goldman Sachs, preço aqui R$ 4,40, Citi R$ 5,00, BTG R$ 7,00. Me chamou muito a atenção de todas essas visões que eu pude encontrar aqui para a gente, que a mais otimista é da BTG. Oriento novamente, leiam o artigo original, que tem algumas informações sobre os bancos e casas de análise, mas eu decidi trazer um trecho aqui do BTG na Valor Invest, porque foi a opinião aqui mais otimista, mas ao mesmo tempo não tão otimista assim, por isso achei interessante, é um trecho aqui da matéria, não deixem de ler a matéria na íntegra. O BTG traz que os números foram abaixo do esperado e interessante também esses trechos da matéria que eu vou destacar aqui para vocês. Para, no caso, a Magazine Luiza ter um melhor desempenho, segundo a BTG, é importante também uma melhoria da economia do Brasil como um todo. E também traz a questão da redução dos juros. E também aqui no segundo trecho, a BTG acredita que os resultados da Magazine Luiza vão continuar decepcionando. Então é interessante a gente ver que tem uma recomendação de compra, tem um preço-alvo na casa dos R$ 7,00, no entanto, a própria BTG, aqui segundo palavras da Valor Invest, também não estaria tão otimista assim para os próximos resultados. Lembrando que apenas trazendo uma informação, evito fazer algum tipo de opinião, trago a análise gráfica também da forma mais isenta possível e da mesma maneira eu tento trazer os dados da maneira mais isenta possível também para vocês. Continuando aqui, também trazendo outra fonte, relatório da XP, investimentos, recomendação neutra, preço-alvo R$ 5,00, segundo a XP, os resultados do primeiro trimestre vieram em linha com as expectativas e com um tímido crescimento de receita de acordo com os números e dados que eu trouxe aqui para vocês. Bom, agora finalizando, vamos continuar a terceira parte aqui do nosso vídeo, os gráficos. Gostaria da opinião de vocês, o que acharam dos resultados, o que acharam dessa forte movimentação do dia de hoje, queda
acima de 20%, a gente pode ver que tem alguns números até interessantes, por exemplo, aumento das vendas totais, o e-commerce da empresa continua crescendo. Realmente o que não foi muito interessante foi essa questão do prejuízo líquido, que realmente foi muito acima do trimestre passado e, segundo é possível ver em algumas matérias, acima até do consenso do mercado, né? Vamos continuar atentos, sempre que tiver alguma informação interessante, vou trazer aqui para vocês. Para quem gostou do nosso vídeo até aqui, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal. E agora vamos continuar a terceira parte com análise gráfica com as nuvens de Ichimoku. Continuando agora nosso vídeo com a nossa análise gráfica tradicional com as nuvens de Ichimoku. Para quem acompanha a nossa análise do fechamento semanal da semana passada, a gente alertou acerca de fizemos realmente um fechamento dentro das nuvens, aqui das nuvens de Ichimoku, indicando uma tendência mais neutra do ativo, pelo menos no gráfico semanal, e a gente passou os principais pontos para essa semana. Para quem acompanha a nossa análise, a gente tinha chamado muito atenção que no gráfico diário a gente já estava com fechamento acima de todas as médias, mas no semanal a gente tinha aqui ainda essa exponencial de 50, a gente falou acerca o quê? Dos R$ 4,45, já que a gente ainda não tinha a média atualizada para a semana seguinte. No momento, a exponencial de 50, essa semana de 15 de maio está até o momento nos R$ 4,41, mas nos chama a atenção que a máxima dessa semana do dia 15 foi exatamente os R$ 4,46. Ou seja, no gráfico semanal, a média, por enquanto, a média exponencial de 50 serviu como uma região de resistência. Por isso é importante, para quem acompanha a nossa análise, a gente falou sobre o diário de 200 e exponencial de 50. A gente também conversou, trazendo aqui os pontos importantes para deixar um legado no vídeo. A ideia é vocês também começarem a enxergar as coisas que a gente gosta de conversar, de analisar aqui no canal. A gente chamou muito a atenção acerca do Money Flow Index, por quê? Por mais que o preço fez um novo topo aqui na semana de 8 de maio, com um fechamento nos R$ 4,31, a gente não via o mesmo topo aqui no nosso Money Flow Index e ele permanecia o semanal abaixo do nível de 50. Para quem assistiu o nosso vídeo, a gente conversou sobre a hipótese o quê? Dessa semana de resultados, quem sabe um fechamento acima da exponencial de 50, mas com o nosso Money Flow Index aqui, quem sabe trabalhando acima do nível de 50. Até o momento, por conta dessa queda que tivemos aí na terça-feira, pode ser que essa retomada aqui já do nível de 50 nessa semana fica bem complicada, mas quem sabe nas semanas próximas a gente pode voltar para o nível de 50. O que a gente gosta de ver é o nosso Money Flow Index rompendo algum topo aqui no nosso gráfico, ou no mínimo trabalhando aqui acima do nível de 50, para quê? Para a gente entender que tem um viés mais comprador do que vendedor no gráfico semanal, e a gente alertou realmente acerca desses pontos aqui, trazendo para vocês. O que temos agora no momento? Até o momento, né? O semanal permaneceria com o DMI positivo, mas a gente ainda tem que aguardar o fechamento da semana, ou seja, a direção de preço ainda pelo DMI permaneceria positiva, a gente permaneceria aqui com cruzamento de compra no Ichimoku, mas no momento a gente estaria perdendo aqui todas as médias do semanal. Ou que seria interessante, fechamento na sexta-feira, quem sabe um mínimo fechar aqui acima da nossa média do Ichimoku lenta, a nossa média vinho dos R$ 3,51, ou então a nossa aritmética de 50, que até o momento estaria nos R$ 3,54. Então, seria interessante, eu vou deixar até marcado aqui, pelo menos o nosso semanal, fechamento no mínimo, que a gente gostaria, quem sabe, num fechamento para começar a montar no mínimo uma ideia de suporte no R$ 3,51, R$ 3,54 no gráfico semanal. Lembrando que amanhã ainda estaremos na quarta-feira, temos 3 pregões, mas já estamos trazendo uma visão aí que pode valer até mesmo para sexta-feira. A gente também teria a nossa média verde-limão aqui, a média mais rápida do nosso canal, nos R$ 3,75. Ainda temos 3 pregões na semana, muita atenção aí nesses pontos, interessante pelo menos um fechamento acima dessas médias aqui, para quem sabe a gente ainda trabalhar com algum tipo de suporte no gráfico semanal, nas nossas principais médias aqui do nosso gráfico. Trazendo também o gráfico diário, o que me chamou muito a atenção, trazendo o caráter educacional, lembrando que não é recomendação, a gente chamou muito a atenção que a gente tinha tido um fechamento aqui em 9 de maio acima de todas as médias principais aqui do nosso canal. A gente chamou muito a atenção que
O que? A gente gostaria, que a gente conversou, a partir do momento que a gente tem esse rompimento, pode ser que até tenha um toque aqui na média, no caso essa aqui é a nossa amarela exponencial de 200, para quem sabe começar a trabalhar com uma ideia de suporte, mas chama muito a atenção que hoje a abertura dessa queda de 22,83% já abriu abaixo da média dos R$ 4,01 e a máxima do dia foi exatamente nos R$ 4,10, que é exatamente onde está a nossa exponencial de 200. Por isso que é importante ter essas médias clássicas. Muitas pessoas gostam de estudar o ativo, então fica aqui minha orientação, que não é uma recomendação, mas é o basilar. Médias de 200 são médias obrigatórias no gráfico, porque muitas vezes a gente pega suporte e resistência nessas médias mais longas e muitas vezes pode fazer boas entradas, boas saídas. Não é recomendação, é apenas estudo gráfico e, por exemplo, realmente foi a máxima do dia aqui nos R$ 4,10 a exponencial de 200. E qual é a situação do nosso gráfico diário? Perdemos aqui todas as nossas médias principais do canal, fechamos abaixo das nuvens de Shimoku. No entanto, essas regiões de suporte que a gente tinha desenhado aqui no início de março e até mesmo meados de abril continuam valendo por hora. Interessante a gente não perder de preferência aqui, na pior das hipóteses, os R$ 2,94, que foi essa mínima desse movimento que ele fez de correção aqui. Deixa eu trazer para vocês essa perna aqui de final de dezembro. Depois ele fez aqui uma resistência no topo de janeiro e ele veio até os R$ 2,94. Interessante a gente não perder esses R$ 2,94. A gente trabalhou aqui com essa região. Para quem já é inscrito do nosso canal, agradeço. Para quem se inscreve no nosso canal também. Aqui essa região de suporte, quem sabe entre os R$ 2,94, R$ 3,04. A gente trabalhou aqui com essa hipótese por hora, vamos ficar com essa hipótese. O ideal é que o ativo não perca essa região, para quem sabe a gente entender o quê? Que assim como a gente vinha com a hipótese que ele vinha lateralizado, ele voltou para essa região lateral, tá? Então, enquanto ele trabalhar ainda aqui, dá para manter uma perspectiva, que quem sabe, do ativo lateralizar e novamente a gente trabalhar acima desse monstro que vem sendo a exponencial de 200, que tem sido uma saga aqui do nosso canal, e a gente vai atualizar essa média aqui sempre que tiver um novo vídeo, e a exponencial de 200 agora nos R$ 4,10. Trazendo rapidamente os demais indicadores, o nosso DMI hoje negativo cruzou acima do positivo, não foi interessante esse cruzamento, a gente não gosta de ver, e o nosso FR aqui trabalhando abaixo do nível de 50, o Money Flow Index trabalhou aqui uma ideia de topo na de 70, a gente prefere o de 80, mas realmente aqui não foi muito interessante, não precisa nem falar muito, um fechamento com queda de 22% nunca é interessante, mas a gente gostaria de ter visto o que? Pelo menos algum suporte em alguma média, mas perdemos aqui no momento, até aqui nessa terça-feira, todas as médias no fechamento nos R$ 3,38. A gente ainda tinha uma nuvem aqui nos R$ 3,40. Fechou próximo da nuvem, vamos ver amanhã como trabalha o ativo, totalmente imprevisível, mas quem sabe o ideal aqui as nuvens até o dia 24 de maio, seria interessante voltar pelo menos para os R$ 3,80, para a gente voltar a trabalhar acima das nuvens, depois quem sabe voltar a trabalhar acima da nossa exponencial de 200. Gerencie o risco de vocês, gerencie o stop de vocês, a bolsa é totalmente imprevisível, a gente estuda para tentar vencer na bolsa, que é a única maneira de a gente vencer o mercado é através do estudo, da disciplina e principalmente do gerenciamento. Gerenciem sempre o risco de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like se gostarem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e acompanhem nossas próximas análises. Forte abraço, tenham uma boa semana e bons investimentos.